Bom dia, primeiramente, né? A gente vai apresentar um trabalho, falar um pouco sobre Karl Marx, Simone de Beauvoir e o grande pensador Jean-Jacques Rousseau. Karl Marx nasceu na Alemanha na data de 15 de maio de 1818, descendente de uma família de judeus. Os seus trabalhos versam nas matérias de História, Filosofia, Economia e Sociologia. Eles eram tratados com muito preconceito, pois eles tinham grande dificuldade apenas por serem judeus, e isso fez com que o Karl Marx teve a base de seu pensamento aí no começo de sua história, sua biografia, né? Karl Marx. Suas principais obras foram o Manifesto Comunista, O Capital e o 18º Brumário de Luís Bonaparte. Simone de Beauvoir foi escritora, filósofa, intelectual, ativista e professora. Uma de suas frases mais célebres é: "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher". Simone nasceu em Paris, França, no dia 9 de janeiro de 1908. Ainda que tenha sido criada numa família católica, Simone optou pelo ateísmo. Segundo ela, era-me mais fácil imaginar um mundo sem criador do que um criador carregando com todas as contradições do mundo. Vítima de pneumonia, Simone faleceu com 78 anos no dia 14 de abril de 1986, em sua cidade natal. Sem dúvida, sua grande contribuição foi no campo dos estudos sobre o feminismo e na luta na igualdade de gênero. Aliado a isso, Simone foi adepta da teoria existencialista, onde a liberdade é a principal característica. Em sua obra, O Segundo Texto, Simone aborda sobre o papel da mulher na sociedade e a opressão feminina no mundo dominado pelo homem. Simone. Suas principais obras foram A Convidada, em 1943, O Sangue dos Outros, em 1945, O Segundo Sexo, em 1949, Memórias de uma Moça Bem Comportada, em 1958, entre outras. Um dos filósofos mais populares durante a Revolução Francesa foi Jean-Jacques Rousseau. Nascido em Genebra, na Suíça, em 28 de junho de 1712, filho de um relojeiro protestante, fica órfão de mãe logo ao nascer. Em 1722, fica órfão de pai também. Ele acaba sendo educado por um pastor protestante na cidade de Beauvais, e com 16 anos de idade, vai para Savoia, na Itália, e sem meio de sobreviver, procura uma instituição católica e manifesta o desejo de se converter ao catolicismo. Durante o tempo em que ele se dedicava ao catolicismo, ele acabou descobrindo um grande interesse na leitura e na arte. Só que ele voltou o seu interesse mais para a leitura, onde acabou escrevendo diversos tipos de livros. Jean acaba morrendo de apoplexia no dia 2 de junho de 1778, após sofrer por anos diversos tipos de perseguições devido aos seus livros, que eram considerados uma atrofilia ao governo, e também por ter sido acusado de envenenamento de diversos aldeões onde ele acabou se refugiando. Jean foi um dos principais influenciadores na formação do pensamento político e educacional moderno. Rousseau procurou primeiramente estabelecer uma visão acerca do comportamento humano no chamado estado de natureza, um conceito em filosofia moral e política, onde denota as condições hipotéticas de como a vida dos humanos pode ter sido antes da existência da sociedade civil organizada. Em seu princípio de investigação,
ele fazia as seguintes perguntas: como o governo emergiu de tal condição? Como as pessoas viviam antes dessa existência de uma sociedade civil? E, especificamente, quais são as razões hipotéticas para se estabelecer um Estado de nação? Para Rousseau, o experimento não é legítimo, uma vez que tais pessoas, sendo educadas na sociedade, carregam consigo os valores, as estruturas e a forma de agir. O autor, ele preferia a ideia de um estado de natureza como um estado de liberdade verdadeira, em que as pessoas não fossem boas ou más, mas vistas como uma folha em branco. O conflito em estado de natureza não é tão acentuado quanto a sociedade. Defendeu ainda que as sociedades modernas, e especificamente as posses, destroem o estado de natureza de verdadeira liberdade, gerando conflitos que de outra forma, embora possam existir pontualmente, não seriam severos. Esta posição, naturalmente, leva à ideia de um homem pacífico, embora solitário, no estado de natureza, o que condiz com a hipótese de Rousseau de que o homem em estado de natureza possuiria uma moral ainda não corrompida. Jean. Suas principais obras foram o Discurso sobre as Ciências e as Artes, do Contato Social, Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens e Os Devaneios de um Caminhante Solitário. Karl Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com o apelo pela união dos operários no mundo todo. Quando ele publica sua obra mais importante, O Capitalismo, ele simplifica suas críticas às economias capitalistas. Já Simone de Beauvoir, considerada uma das maiores teóricas do feminismo moderno, contribuía muito para a igualdade de gênero. E com isso, ela foi adepta à teoria existencialista, que foi um movimento intelectual surgido na Europa nos meados do século XX, mais precisamente na região da França. Diferente dos dois filósofos, Jean-Jacques Rousseau se preocupava muito com a população e o seu estado civil, conhecido como filósofo da liberdade de valor supremo. Em sua obra sobre educação, o pensador suíço prega o retorno à natureza e o respeito ao desenvolvimento físico e mental da criança. Dos três lemas do Revolucionários, liberdade, igualdade e fraternidade, apenas o último não é objeto de exame do filósofo.